Eliminando crenças e emoções negativas com Theta Healing. Esse tema foi uma palestra que eu realizei na Mystic Fair em 1 de dezembro de 2018. O objetivo é levar você a aprender com essa técnica infalível que é o Theta Healing, como eliminar crenças limitantes e instalar crenças mais libertadoras e condizentes com a realidade que você deseja criar em sua vida. Por muito tempo, eu achei que deveria aprender e aceitar todos os aspectos negativos da minha personalidade, pois, por mais que eu tentasse mudar esses defeitos, eles eram uma características minhas, com as quais eu seria eternamente obrigada a conviver. Foi aí então que eu conheci o Theta Healing. E essas crenças, que são verdadeiros tetos invisíveis, foram desfeitas. E eu mudei. Mudei para melhor, com toda certeza. A minha primeira experiência com Theta Healing foi com a doce e querida Daniele Ballester, que por coincidência também atuou como eu na área de TI como gerente de projetos. Daí a minha identificação com a mesma. Entrei em uma sala de aula com tons claros, contrastando com o ambiente. Na parede havia frases positivas, o que me chamou muita atenção. Frases positivas formando uma barra na parede lateral, de ponta a ponta. E com isso eu não poderia ter sido melhor acolhida. E com uma voz serena, ela me explicou como funcionava a cura quântica feita com Theta Healing e qual seria o objetivo do curso ao qual eu acabara de me inscrever, transmitindo toda a seriedade e beleza do seu trabalho. Enquanto isso, um aroma delicioso de óleo de olíbano enchia o ambiente de paz. Então, você sabia que são crenças limitantes que estão te impedindo de realizar os seus sonhos? Dinheiro não traz felicidade. Rico é que fica com muito dinheiro em mãos e por aí afora. Quais são as suas próprias atitudes, pensamentos ou comportamentos que mais te incomodam? Você se chateia com alguma postura que você mesmo toma diante de determinadas situações no seu dia a dia? Toda transformação começa com a mudança das suas crenças. Pense nesses pontos. Agora imagine se você pudesse curar agora mesmo esses aspectos tão negativos que não lhe deixam viver de maneira mais tranquila. Sim, você pode e não é milagre, é Theta Healing. Saiba que é possível mudar, você vai conseguir mudá-la com a técnica que vamos praticar hoje. Então vamos lá, o que é o Theta Healing? O Theta Healing é uma técnica de cura quântica capaz de identificar e mudar crenças e sentimentos limitantes, como medos, traumas, costumes viciosos. A terapia atua liberando esses padrões bloqueadores do nosso sistema e substituindo-os por outros que trazem bem-estar e clareza para desenvolvermos plenamente o nosso potencial. Embora a técnica Theta Healing não possua filiação religiosa, a técnica envolve os campos espiritual e energético, conectando-nos diretamente com a nossa fonte, com a fonte criadora de tudo que é, ou seja, com aquela que acreditamos ser a energia criadora do universo. Deus, Buda, Javé, Jeová, Grande Espírito, Gaia, não importa o nome que se dê a essa força criadora. Então, o que é uma crença? Crenças são pensamentos ou ideias que são suportados por referências. A crença representa que você acredita em algo ou na possibilidade de alguma coisa. A crença é maior do que o conhecimento, embora um conhecimento tende a se tornar uma crença com o tempo. A aceitação por parte da mente de que algo é verdadeiro ou real muitas vezes é sustentada por um sentimento emocional ou espiritual de certeza. Baiana Stibon. Então, o que é uma crença? Qual é a chave para mudar uma crença? A chave para mudar uma crença é derrubando referências.
derrubando as pernas da mesa. Se você fizer uma analogia de que a parte de cima da mesa representa pensamentos ou ideias e que as pernas da mesa são as crenças que são suportadas por referências, ao derrubar as pernas da mesa, estaríamos derrubando as referências. Então, qual é a chave para mudar uma crença? Derrubar as pernas da mesa, derrubando as referências. Como derrubar as referências? Como podemos fazer isso? Simplesmente criando dúvidas. Vamos lá. O que você já acreditou em sua vida e que hoje você não acredita mais? Você tem até vergonha de pensar que um dia você acreditou, por exemplo, em fadas, bruxas, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e tantas outras crenças que fomos deixando de lado ao longo do caminho. E o que te fez parar de acreditar nessas coisas? Foram as evidências. Isso porque você questionou essas evidências até que você passou a duvidar dessa crença. Será mesmo que Papai Noel existe? Porque eu vi o meu pai colocando o meu presente na árvore. Lembra disso? Conforme você for questionando as evidências, você deixou de acreditar naquilo e deixou aquilo de lado. Muitas pessoas, por exemplo, não conseguem ter uma vida financeira harmoniosa, relacionamentos amorosos saudáveis, autoconfiança fortalecida ou uma relação tranquila no ambiente familiar e por aí vai. Todas essas questões, entre muitas outras, provavelmente acontecem devido a crenças enraizadas na mente, que afetam o raciocínio e atrapalham a paz interior. O objetivo do Theta Healing é justamente identificar as características e origem dessas crenças negativas e então criar uma nova realidade mais positiva para nossas vidas. Considerando que as emoções negativas são resultantes de problemas que nos afetam em diversos níveis, comece a construir e buscar evidências para suas novas crenças. Então, como mudar as crenças com o Theta Healing? Fazendo um trabalho de crenças que é um meio de mudar comportamentos, que pode ser físico, mental ou metafísico por natureza. Uma vez identificada uma crença que não lhe serve mais, o correto é alterá-la para uma nova, que ajude a sua vida a ser melhor. Segundo Vaiana Stibel, no livro Theta Healing, uma das melhores maneiras de mudar crenças é a partir de um retorno à inocência. Isso porque, quando somos crianças, o padrão de nossas ondas cerebrais está aberto para receber e aceitar novas informações. É por isso que o estado em Theta é tão importante, já que ele retorna o subconsciente à frequência de mudança, frequência de crescimento e mudança. O estar em Theta abre a mente para mudanças positivas e retorna a nossa mentalidade para a pureza de uma criança. Vamos lá, alguns exemplos de mudança de crença. A crença, a vida é triste. Você pode substituí-la por a vida é alegre. Outra crença, você nunca será nada na vida. Substituí-la por você será um vencedor na vida. Uma outra crença, eu acredito que sou feia. Substitua por eu acredito que sou bonita. Um outro modo de pensar errado. Eu sou um erro. Mude por eu sou desejado. Outro, eu sou rejeitado. Mude por eu sou aceito. E no Theta Healing tem um protocolo de para você proceder mudando crenças. Tem o caminho curto e o caminho longo. O caminho curto, no primeiro passo, você faz a interação com o seu paciente. No segundo passo, você faz a meditação e você vai até o Criador de tudo que é junto com o seu paciente. No terceiro passo, você vai fazer o comando. O comando é Criador de tudo que é. É requisitado que o programa, denomine aí o nome do programa, ressentimento,
programa de mágoa, de queixume, de que sou feia, não importa qual seja, é comandado que ele seja retirado, cancelado, removido no nível histórico, liberado nos outros níveis e enviado para a luz de Deus e substituído por. Aí você dá um novo programa de que eu sou bom, eu sou amoroso, etc. E aí vai testemunhar com a pessoa essa mudança do programa. E o passo 4 é o testemunho da mudança. Você entra no espaço da pessoa junto com ela e vai visualizar em todos os níveis essa mudança de crença. E por último é o fechamento do processo, que é o enxágue e a quebra energética. E o caminho longo, você vai mais vagarosamente varrendo essas crenças, vai fazendo digging, vai perguntando por quê, vai tentando identificar cada uma das causas, até encontrar a causa raiz dessas crenças. E o procedimento é o mesmo. Agora, crenças limitantes, encontre a sua real felicidade. Visualize o sistema de crença como uma pilha de blocos, de Lego, né? As crenças raízes são as mais profundas, as que estão por trás de todas as outras. As crenças raízes são o cerne das questões que uma pessoa possui. Com o Theta Healing é possível ganhar horas do tempo de um Theta Healer, praticante de Theta Healing, a partir do momento que limpar as crenças raízes. E para encontrar a crença raiz e identificar que sentimentos a pessoa não tem, usa-se o processo chamado digging, que eu acabei de falar agora há pouquinho, que é o que? Nada mais, nada menos que cavar, uma escavação, para ir buscar a causa raiz. E se isso acontecer com você? E se isso acontecesse? E depois, o que viria? E assim vai, é uma sessão de trabalho de crenças. Crenças limitantes, após as escavações ou digging, você vai mudá-las, substituindo-as por crenças fortalecedoras. Com o quê? Com a outra ferramenta que é o downloads. Então, as crenças limitantes, para você identificar, você usa uma ferramenta do Theta Healing, que é o digging, fazendo escavações, e você pode mudar ou substituir essas crenças por crenças fortalecedoras com uma outra ferramenta do Theta Healing, que são downloads. Vou comparar a nossa vida a uma construção, construindo em torno de algo que acreditamos em blocos sólidos e desde pequeno ouvimos o que temos que ser ou fazer. As nossas crenças, insatisfações, falta de realização, etc., vão preenchendo o espaço de nossos corpos e cavando buraco. E quando nos damos conta de qual é o caminho da nossa felicidade, estamos com o nosso corpo como uma peneira, cheio de buracos. Então vamos retirar, limpar todas as crenças que sabemos que não está nos fazendo bem. E quando chegamos à raiz, à causa raiz de cada uma delas, começamos a nos reestruturar, a limpar esses buracos e toda aquela base que nos moveu até agora. Nós não queremos sofrer, nós queremos o alívio. E o Theta Healing possibilita isso de uma maneira muito rápida. Então, como saber se as crenças raízes foram encontradas? Primeiro, fazendo o teste muscular, colocando o seu paciente com os olhos abertos e depois faça com os olhos fechados. O Theta Healer deve sempre se conectar ao Criador de tudo que é e perguntar para ele se essas crenças são realmente as crenças raízes. E, via de regra, é possível dizer se as crenças são ou não raízes observando o comportamento, em função do comportamento do seu cliente, que ficará agitado e se movimentará na cadeira. E nesse caso é só pedir ao Criador a validação dessa sua percepção. Para ser feliz, não precisamos de um castelo de cartas, mas de muito amor incondicional e gratidão. Aí, em síntese, o processo de como eliminar as crenças e emoções negativas com Theta Healing. Namastê, gratidão, amor e paz.